Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Olá, meus queridos telespectadores da TV Mundo Maior. É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a você, agradecendo a todos aqueles que sintonizam com a vontade de estudar juntos, teologicamente falando, cientificamente falando, de acordo com a teologia do Evangelho, de acordo com a ciência da nossa querida doutrina espírita. E eu queria agradecer aos irmãos, aos queridos que têm acessado a nossa página no Facebook, e abrindo a Bíblia, Facebook Abrindo a Bíblia. E essa semana eu tenho recebido um resumo assim do nosso trabalho. E eu tenho que agradecer muito que essa semana nós tivemos 4.733 pessoas que curtiram o Abrindo a Bíblia, que acessaram o Abrindo a Bíblia. E nós estamos felizes por isso e pedindo desculpa, porque nem todos aqueles que acessam e que mandam recado nós temos tido condições de responder. Mas agora nós vamos prestar mais atenção nesse sentido. Você que tiver suas dúvidas, pode enviar, que eu vou acessar agora, pelo menos dia sim, dia não. E a cada programa eu trago aqui uma satisfação da sua dúvida, da sua pergunta. Aqui, por exemplo, Fernanda Linhares me mandou algumas perguntas, falando: desculpa a ignorância de minha pergunta, mas é como a maioria assistiu aquele filme que passa todos os anos, Jesus de Nazaré, na Rede Record, onde mostra a passagem que Maria e José chegam a um vilarejo para depois chegar ao estábulo, uma mulher chamada Abigail, e direcionar até lá, e após o nascimento de Jesus, ela cuida dos 3. Olha, você sabe que essa mulher Abigail não tem no Evangelho. A história está de acordo com o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Mas eu gostaria de dizer a você, Fernanda, que você sabe que os produtores de filmes, né, como é o caso desse filme Jesus de Nazaré, que passou agora na Rede Record, cada diretor, cada produtor, cada escritor coloca o seu lado, a sua versão. É positivo? É, porque traz uma história referente a Jesus e é sempre positivo. Mas a gente não pode colocar isso como que essa mulher que está lá no filme esteja no Evangelho. Isso é só para vocês dar um exemplo. Fernanda faz essas perguntas, tem outras solicitações, né? Que alguns pedem a genealogia de Mateus, porque a história da genealogia, que é o caso desse nosso querido Carlos Pereira, né? E assim, vocês todos que estão enviando mensagem, fiquem tranquilos que nós vamos, programas seguintes, nós vamos dar uma resposta a você. Vou falar, inclusive, responder essa pergunta do Carlos Pereira, porque é uma pergunta que leva muito tempo, quer dizer,
eu vou ter que dar explicações mais por que é que Mateus colocou essa genealogia. É uma pergunta muito boa. E assim como o Carlos Pereira, outros que acessam o nosso programa podem fazer suas perguntas, que nós vamos responder com todo prazer. Nós temos, tem muita gente aqui que eu não vou citar, inclusive muitos conhecidos nossos, a Fernanda Linhares, temos aqui Simone Rômulo Valente, nós temos o Whindersson de Carvalho, nós temos Tarcísio Alencar, e Ângela Freire, a nossa querida amiga do Rio de Janeiro. Tem muita gente, Hélio Dias da Silva, né? E assim sucessivamente, todos esses nossos irmãos que estão acessando, enviem perguntas, enviem dúvidas, que nós vamos com vocês estudar. Queria agradecer as 4.733 pessoas que acessaram a nossa página. Ali tem o nosso seminário, tem os nossos estudos, tem muita coisa daquilo que nós fazemos na nossa tarefa de divulgador e estudioso da Bíblia. Bem, nós vamos continuar com o nosso estudo ainda da Gênesis, porque temos ainda uns 2 programas para vencer isso. E nós estamos analisando essa obra que está completando 150 anos, uma obra fantástica, como tudo que Kardec trouxe. É a última da codificação, como nós já vimos, é a 5ª obra. E aqui nós temos algumas observações. Nós terminamos o programa passado falando da questão 59 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, com muita sabedoria e racionalidade, ele diz que a Bíblia não contém erros. Nós os equivocamos ao interpretá-lo. E até na própria Gênesis, no capítulo 4, ele fala exatamente dessa questão que eu trabalho, que na época dele ele já deixou isso mais ou menos levantado, e nós estamos dando continuidade a esse ponto das alterações, das traduções, das conveniências que cada um coloca no que quer entender do que está na Bíblia. E por isso que nós vamos aos textos originais e às vezes desagradamos a alguns, é verdade, mas eu peço desculpa porque eu sigo o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fazemos um trabalho humilde, não é um trabalho de petulância, de atrevimento. O nosso trabalho não é um trabalho que, porque o fazemos, agredimos ou atacamos outras religiões. Não é esse o meu objetivo. Eu tenho um objetivo parecido com o de Kardec: unir. Procurar o ensino moral de Jesus, que nele é o campo onde todas as crenças podem se encontrar. Diferenças nós vamos ter muitas entre as religiões e entre as pessoas. Dentro de uma mesma religião, as pessoas divergem. Então não adianta eu estar discutindo, atacando a religião A, B ou C, se particularmente eu não a respeito e não faço a minha parte. Porque eu não vou responder por religião nenhuma. Jesus fala que cada um colherá segundo suas obras. Eu vou responder por aquilo que eu fizer, de bom ou de ruim. Então, quem conhece Jesus, quem sabe o quanto ele foi magnífico, pacífico, cordato, solidário, fraterno, amoroso, dedicado, foi um homem perfeito naquela missão que ele recebeu do Pai, como ele mesmo diz tantas vezes no Evangelho de João. Alguém que conhece tudo isso de Jesus e perde tempo condenando a forma do outro seguir Jesus, é porque ainda não está feliz na sua religião. Amemo-nos. Procuramos buscar no outro o que ele tem de bom. O diferente é estímulo para a gente crescer, não para a gente condenar, porque eu não vou responder pela religião que o outro pratica. Eu vou responder pelos atos. Porque Jesus, quando fala nesse sentido, ele fala exatamente dizendo, lá em Mateus capítulo 6, ele começa dizendo: quando fores fazer a tua caridade, quer dizer, fazer a caridade já está implícito que é uma obrigação nossa. Agora, quando você for fazer, Jesus até isso regulamentou. Você faça de tal forma que o que fizer a mão direita, a esquerda não tome conhecimento. Seja discreto. Seja entre você e Deus. Não perca tempo, meu querido amigo cristão ou não cristão, condenando o seu semelhante. Você está aqui para amar e para servir. Desculpe o desabafo, mas é o que eu penso. Quem conhece o meu estilo de trabalho, quem conhece o nosso programa, sabe que eu nunca agredi
religião de ninguém. Isso não significa que eu não confie na que eu abracei. Pelo contrário. Eu estou felicíssimo na doutrina espírita. Mas sou eu, não posso obrigar você que não é espírita a ser. Há um tempo para tudo, diz o Eclesiástico. Amemo-nos, respeitemo-nos e sejamos felizes nos nossos objetivos para chegar a Deus. Porque não é da vontade e o desejo de Deus que se perca nenhum dos seus filhos. Está lá em Jeremias 31. Jesus diz, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Neste ponto, todos nós estamos salvos, mas se seguirmos aquilo que Ele nos orientou. Porque Ele diz, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Tem que mostrar humildade, caridade, fraternidade, trabalho, obras. É isso que você tem que mostrar para chegar a Deus, para fazer a vontade de Jesus. Emmanuel coloca algumas coisas interessantes com relação à própria Torá de Moisés, quando ele diz que os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. No entanto, no conjunto, eles representam um poema de eternas claridades. Então não tem por que as pessoas buscarem dizer que no Velho Testamento só tem guerra, só tem coisas erradas. Não, gente. Sejamos racionais como Kardec. Siga aquilo que é lógico, que tem razão e que tem bom senso. O ensino moral, o Deuteronômio, o Êxodo, o próprio Levítico 19, 18, já manda amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, que Jesus repetiu e que Hillel repetiu, ensinou tanto nas suas filosofias como um dirigente judaico. E aí, Emmanuel ainda diz assim que só os grandes mestres do judaísmo ou dos hebreus podem interpretar fielmente os símbolos, os sinais e tudo aquilo que está revelado na Torá. Porque ele diz assim, estudando essa trajetória do povo israelita, verifica-se que o Velho Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que só os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Nosso tempo está esgotado, não saia daí, nós vamos falar alguma coisa ainda na segunda parte do nosso programa. Até já. Não saia daí. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.